Oi, você está no IP Channel. Seu vídeo do Direto da Baia já vai começar. Enquanto isso, clique no joinha e se inscreva no nosso canal. Não esqueça disso. Valeu! Fala galera, Marcelo Lima, programa Por Fora do Bicho. Estamos aqui no Jockey Club. A gente está com... Vamos colocar assim, ele seria o fabricante de pneus de uma Fórmula 1? O que coloca os pneus e balanceia a linha. É isso? É isso. Estamos com o Raul aqui, ferrador. É o cara que coloca, faz com que o cavalo dele, o desempenho do cavalo depende de você, certo? Muitas vezes sim, uma grande parte. Né? Porque se não tiver um calçado bom, tênis bom, não adianta. Então a gente vai falar agora sobre ferragem. A gente tem um vídeo que foi feito pelo Serjão, que trocando a ferradura do cavalo e tal. Mas a gente vai falar agora, entrevistar a pessoa que faz, entender como é que faz, ainda mais de cavalos de alto desempenho, como é esse do jockey. Raul, por que ferrador? Eu venho de uma família de ferradores. Meu avô foi ferrador, o irmão mais velho do meu pai foi ferrador. Infelizmente ele teve um acidente e parou com uma idade cedo, né, com 23 anos. Meu pai foi ferrador, se aposentou e aí eu acabei aprendendo a profissão lá no Peru. A família do meu pai é toda chilena. Meu avô aprendeu a profissão com mestres italianos e franceses. E aí quando a gente começou, eu saí da escola já quase para começar a faculdade e gostava dos cavalos, acompanhava meu pai e comecei a acompanhar meu pai já com 18 anos e comecei na profissão. Então hoje já estou 30 anos na profissão. 30 anos? 30 anos, desde 98. Não, minto. 88. 98 eu cheguei no Brasil. Trabalhei lá 10 anos e daí vim para o Brasil desde 98, fico aqui no Brasil morando, família. E por que a profissão de ferrador? Bom, vem de família, é uma profissão muito antiga e eu acabo gostando muito do meio ambiente, de trabalhar fora. Sempre toda a minha vida fiz esporte, então gosto de além de ser um trabalho delicado em algum motivo, mas é um trabalho muito forçado, né? Requer muito físico. Muito. Porque você não está tratando com um cachorro. Você carrega um de 500 quilos que tem uma força absurda. Exato. E aí você pega animais mansos, mas muitas vezes a gente pega animais mais bravos e precisa saber lidar com essa situação. Então gostei da profissão, meu pai me ensinou e aí a gente começou a andar e, bom, agora já estou 30 anos na profissão, apesar que depois eu me formei de informática, né? Mas sempre essa é por enquanto, a minha principal atividade. Entendi. Eu vou fazer uma pergunta agora, já pensando na próxima. Aqui no Jockey, quantos cavalos você cuida? Hoje eu só trabalho para o Thiago Aidar. Thiago Aidar. Tá? Ele tem em torno de 40 cavalos. Já tive muito mais clientes. Infelizmente a situação política do país e a situação do jockey vem passando por uma crise e está melhorando, mas isso fez com que todos estemos mais apertados, né, em questão de trabalhos. Mas também, por outro lado, o tempo que eu estou aqui, eu tenho clientela no Rio Grande do Sul. Então uma vez por mês eu vou para o Rio Grande do Sul trabalhar em 3 horas. E aí eu tenho bastantes cavalos, eu tenho uma média de 200 cavalos para fazer em uma semana, é isso, com casqueamento. Uma semana? Uma semana. Tem que fazer uma média aí... 800 patas? Tem que fazer uma média de 25, 30 cavalos por dia.
É diferente ferrado que casquear, lá é só casqueamento. Não, tudo bem. Mas igual requer um físico e é importante porque eu pego os potros desde que nascem. Por exemplo, agora eu vou pegar uma geração que tem um mês de nascida. E aí a gente já começa a ver os aprumos e começar a fazer as correções devidas para chegar aqui no jockey depois de 2 anos com a melhor performance possível, né? Ou o melhor balanceamento possível e alinhamento. Caramba, velho. Putz. Aí a outra já foi respondida, porque eu ia perguntar quantas patas quantas ferraduras você troca. Quantas ferraduras são? São casqueamento patas, sim. 200 são 400 patas e aqui 40 vezes 4 também, né? 160. Não, peraí. São 200 lá, são 800. Quase 1000 patas. Você não tinha feito essa conta até hoje. É que na realidade eu não faço muito essas contas porque, por exemplo, na minha época boa, que foi 2014, desde 2012 até 2015, que começou a recessão política, eu atendia 5 horas lá. E aí era uma média de 400 e poucos cavalos lá. Então eu já não tinha condições de atender o Jockey Club. Porque o Jockey Club, como são cavalos de corrida e requer atendimento diário, me tomava muito tempo. Lá eu ficava 15 dias e quando voltava a São Paulo eu tinha mais 3 horas para atender. Então tinha no interior de São Paulo mais uns 200 cavalos. A ferradura de um cavalo de um aras, que é um cavalo para... Vamos refazer a pergunta, vamos pensar diferente. Hoje, para você, por exemplo, você tem o pneu de um carro, você tem um pneu de barro, você tem um pneu de neve, você tem um pneu de asfalto, você tem um pneu para chuva, você tem uma série de pneus, vai ter um macio, mais... não sei o que, mais resistente, mais... Você tem... Hoje você tem o cavalo que faz o tambor, que faz a prova de equitação, você tem o de salto, você tem o cavalo que faz só demonstração, rédeas, polo, que é outro atleta também. Você tem o cavalo de corrida, que é o do jockey, você tem o cavalo que faz a longa distância, o cavalo que faz distância mais curta, quarta milha. As ferraduras são todas diferentes? Todas são diferentes. Na realidade, assim, o processo de casqueamento é o mesmo. Você tem que avaliar o cavalo como indivíduo, né? Não é uma regra geral. Então, cada indivíduo tem uma conformação, tem uma forma locomotora de andar e você tem que se adequar ao melhor balanceamento e alinhamento naquela raça e naquele cavalo. E aí entra as categorias de cavalos, diferentes raças, diferentes modalidades de esporte, né? Então, o cavalo de corrida costuma usar uma ferradura de ferro para treinamento, é um ferro leve, e o alumínio para corrida. O cavalo de polo, ele usa uma ferradura de ferro um pouco mais robusta, muito similar à de corrida, só que com um rampão do lado de fora nos posteriores, para ele poder parar rápido, porque eles, como jogador de futebol, né, sai correndo de novo, às vezes tem que girar no mesmo eixo e sair correndo. Então é outro tipo de ferradura. E aí tem o de equitação, de salto, né, o BH, que é uma ferradura completamente diferente. É uma ferradura muito mais larga, muito maior, onde às vezes a gente não consegue nem ela modelar como a gente modela aqui na bigorna frio, tem que esquentar porque ela é muito dura. E ela usa umas roscas para a gente colocar os rampões, colocar e tirar quando eles fazem a competição. Os cavalos de esbarro lá nas modalidades do crioulo lá no sul também, uma ferradura lisa, completamente mais comprida. Que é o rédeas, né? O de rédea também. A gente também. fez aqui em São Paulo, no canal tem a prova de rédeas que a gente fez aqui, até com o Antônio da Associação dos Crioulos aqui. O cavalo vem correndo e tem que frear, mas a parte da frente tem que andar. Isso, tem então, que quanto mais escorregar é melhor, então tudo também é do cavalo, mas a gente ajuda com a ferradura, né? Tem uma ferradura específica para ele poder escorregar
né, desse jeito. E então tem várias modalidades, indiferente de que seja a raça do cavalo, que a gente usa. Tem ferraduras até de cobre, tem ferraduras de poliuretano, né, de plástico. Então Fibra cada de uma carbono tem, não tem ainda não. Fibra de carbono, ela para modelar é um pouco complicada, Sim. porque ou ela quebra ou ela é muito dura. Então normalmente a gente usa o aço doce, né, que é o ferro. Tá. E você modela tudo aqui. Você chega, bota, Sim. tem o a frio e o quente. Eu geralmente ferro mais a frio porque são cavalos de corrida, a ferradura é muito mais leve, né? Muito mais fácil de modelar. Mas, por exemplo, nos crioulos, quando eu faço lá no sul, que tem que ferrar uma quantidade de crioulos, geralmente modelo na forja. É uma ferradura também mais robusta e mais dura, então passaria muito trabalho se fosse modelar ela no frio. Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz com o Beto, porque é curiosidade que está de fora, tá? O Jockey Club hoje, sempre, é um lugar de apostas. Então o pessoal, o Beto falou que até pergunta, mas com respeito, para saber alguma coisinha, tirar alguma informação e tal, mas se o cavalo não estiver bem, ele não vai nem para a pista, né? Então, só vai para a pista o cavalo que está perfeito estado. Mas algum apostador chega assim, tem um cavalo aí que tá mais... Pô, aí ó, você tá lá do lado lá, e aí tem um cavalo que tá para apostar mais. Pergunta para você isso ou não? Sim, sempre perguntam. Quando a gente está no jockey, sempre perguntam qual que é a barbada. Qual que é a barbada? Aí legal, é questão, eu não sou apostador, né? Então nunca fui, não, assim, na realidade a gente não gosta muito de jogo, então participo das corridas, mas sem jogar. Então quando a pessoa me fala, eu já falo direto, olha só, a pior pessoa para você perguntar uma coisa dessa. E uma coisa que eu gosto, por exemplo, de fazer, e já tive alguns resultados, só que sem jogar, a maioria dos catedráticos de cavalo, eles estudam o programa e vem a performance do cavalo, como ele veio correndo as corridas anteriores, justamente para eles tirarem uma conclusão, para ver se naquele páreo ele tem chance ou não, de acordo à pista, de acordo à distância, de acordo ao clima e de acordo à performance que ele vem vindo tendo, né? Mas eu gosto de ver o cavalo, de olhar o cavalo. Então é muito diferente às vezes de você olhar um cavalo, a sensibilidade exatamente, né? E aí você pode ver se o cavalo está bem alinhado, se o cavalo está bonito, se o cavalo está com overtraining, se o cavalo está passado ou se o cavalo ainda falta. Muitas vezes só olhando a gente percebe isso, né? Então eu gosto disso, de ver, de ter esse feeling, a sensibilidade de olhar o cavalo fisicamente antes de olhar pelo programa, né? Apesar que também eu não sou muito estudioso, como eu te falei, não sou jogador, então não fico estudando o papel do cavalo, mas sim o físico do cavalo. Legal. Você tinha falado, só voltando um pouquinho, você falou que tem ferradura de alumínio, que eles usam para treinar, que é diferente da ferradura de corrida. É isso? Não, tem ferradura de ferro, que é para treinamento, e a de alumínio para corrida. Para corrida, que é mais leve. Isso. Uma ferradura de ferro de cavalo de corrida, que é fina ainda, ele pesa em torno de 1 kg, as 4 ferraduras. Só para você ter uma ideia, a ferradura de alumínio... 250 gramas cada uma? Mais ou menos. Um pacotinho de arroz? Isso. E a de alumínio pesa 400 gramas. O jogo inteiro, de 4 ferraduras, 100 gramas cada uma. Nossa, sério? Então faz diferença. Muita. Faz diferença. Agora existem também vários tipos de ferradura de alumínio. A gente usa um tipo de ferradura que é específico para corrida, mas existem ferraduras de alumínio para tratamento de lesões do cavalo. Tá? A botinha. A botinha ortopédica. Uma ferradura ortopédica. Existem inúmeras formatos de ferraduras que a gente pode usar, a de ferro ou a de alumínio. Às vezes eu prefiro alumínio por relação ao impacto.
Então aí é muito sensibilidade do ferrador, ele gosta de usar mais o ferro, ou às vezes outros o alumínio. A durabilidade do alumínio é menor, mas o impacto dissipa de uma maneira diferente também. Então às vezes a gente tem que avaliar isso. Você coloca a ferradura, todo dia que tem corrida, você vem aqui e ferra os cavalos? Sim, geralmente agora, bom, hoje a gente tem corrida só sábado. Então hoje, por exemplo, eu já ferrei os cavalos que correm amanhã. Ah, você colocou as ferraduras já de corrida? Hoje de manhã estava aqui ferrando. Então já ficam prontos. Tá aquela calçada também para poder pisar direitinho. Isso. Essa ferradura específica, ela não é ideal para andar no chão batido, no chão de asfalto. Ela vai quebrar, ou não? Não, ela tem uma durabilidade grande também. E acabou a corrida, tem que tirar ela e colocar outra? Supostamente sim. Não se dá no nosso caso. Nos Estados Unidos a realidade é outra, a situação é outra, a premiação é outra, o valor dos cavalos é outra e o valor da mão de obra é outra também. Então, nos Estados Unidos eu posso dizer que sim, o cavalo é ferrado da ferradura de alumínio no momento que ele corre, né, um dia antes, e após a corrida, depois da corrida, tira e volta para a ferradura de ferro. No nosso caso, e eu acho que em nenhum lugar da América Latina, porque eu já trabalhei no Peru, já fui no Panamá, no Chile, no Uruguai, na Argentina, a gente mantém essa ferradura até ele voltar a correr, que às vezes é com 15 ou 20 dias, e a gente referra o cavalo com uma ferradura nova, ou até o momento que ele precise novamente fazer o serviço para a gente colocar a ferradura. Casquear, ver se está tudo bem. Quando você põe a ferradura de corrida, você faz casqueamento tudo ou não? Todos os cavalos, na hora que são ferrados, a gente tem que fazer o casqueamento. O casqueamento, na realidade, é o que você falou do alinhamento e balanceamento. A ferradura é o pneu. Pneu mais pesado, menos pesado para diferentes modalidades. Mas eu acho que a parte mais importante da performance do cavalo é quando a gente alinha e balanceia bem o cavalo, ou seja, o aprumo do cavalo está praticamente comprometido na forma onde você corta os cascos. É diferente, a gente compara muito assim, a gente corta o casco é igual que uma unha, a gente corta a unha da mão normal, só que tem um porém. Você não apoia a punha no chão. E outra coisa, o cavalo apoia no chão o casco e de acordo a como você corta o casco, ele pode entortar para dentro, entortar para fora, lógico, assentar ou ficar em pé. Então, imagine um cavalo que pesa 500 quilos. Geralmente, um cavalo quando corre, você pode ver na câmera lenta, ele não apoia os 4 membros ao mesmo tempo, nem 2. Ele apoia um. Depois chega o outro e assim, então tem um sincronismo nisso. Se a gente avaliar e parar para pensar em quanta força ele coloca naquela mão no momento que o cavalo vai começar o apoio, está no meio do apoio e depois sai do apoio. Naquele meio do apoio, ele está colocando mais de 5 toneladas de peso sobre um membro. Agora imagina se ele está mal balanceado ou mal alinhado. Ele quebra. Se a pista tiver tiver com uma manutenção correta, ele quebra. Boa essa. Você chega a olhar a pista, como é que ela está antes de colocar as ferraduras o dia antes, ou independente da pista, a ferradura é aquela? Independente é aquela, mas o treinador, o Thiago, ele muitas vezes olha a pista. Se é mais conveniente para o cavalo ou não, porque às vezes tem cavalo que corre melhor na areia que na grama. Tem cavalo que corre melhor na grama macia que na grama dura. E às vezes chove, muda tudo essa situação e às vezes a gente tem mais chances ou menos chances na corrida. Para finalizar, cavalo é muito fresco, ele fala assim, não gostei dessa ferradura, ele pode chegar assim, não vai. Não, meu pai sempre me ensinou que o cavalo é um animal, é um indivíduo de costume. Se a gente acostumar a certas situações, e inclusive até para dome e tudo isso, o cavalo acostuma a isso. Então, cada vez que a gente tem problema com algum cavalo, por exemplo, não é que não acostume com essa ferradura, eu acho que não existe isso, mas o cavalo pode ser inquieto, gastar mais a ferradura porque ele cava, porque ele é mais temperamental. O cavalo pode ser bravo e não deixar fazer o serviço. Tem cavalo que às vezes eu não consigo ferrar.
né? Então, mas tudo isso depende da doma e do início lá no aras, de como vem e aqui a sequência que tem, né? Então um trabalho assim bem específico, bem minucioso, onde você precisa saber lidar com cada cavalo, com cada indivíduo. Tem cavalo que você pode ser um pouco mais rude para ele respeitar, tem cavalo que você não pode saber o temperamento de cada vez. A gente tem que fazer um pouco de psicologia animal para poder saber e poder chegar a fazer o serviço bem feito em qualquer tipo de animal, né? Você falou que tem cavalo que não deixa ferrar. Isso. E pode ser que numa semana ele deixa, daqui 2 semanas ele fala assim, não quero. É raro, aqui tem. Às vezes tem, ele fica mais mais dócil ou mais bravo, dependendo da lua, como a gente fala. E aí? O que faz? A gente faz, porque normalmente é o cavalo que a gente consegue ferrar, mas já me aconteceu casos, no aras, por exemplo, cavalo que não deixa pegar, não consigo nem casquear. Ele é coiceiro, vem, ele avança em você, se torna perigoso. Antigamente eu tentava fazer, mas era mais jovem, tinha outra situação. Hoje, com a experiência, a gente evita. Você não tem ajudante, é só você? Eu já tive, agora sou eu. Agora é só você. A quantidade de cavalos não... A gente está falando aqui agora do prego que vai. Ah, não, antes, fazer uma pergunta. Não, isso já foi feita, que a ferradura não... Não, você falou. Você falou que você põe certas provas, você tem que trocar a ferradura no meio do negócio, você põe um pino. Eu não entendi isso que você falou. Para cavalo de BH, eles usam a mesma ferradura, que é uma ferradura de ferro, mas a gente faz um orifício na parte dos talões, perto, onde fazemos a rosca, e ele é colocado tipo um parafuso, que é um rampão que a gente chama parafusado. Ele é parafusado, com uma chavinha. Esse parafusa vai ter um taco para ele fazer as provas, para ele não escorregar quando ele pular. Ah, entendi. Depois que ele para não ficar trocando a ferradura, simplesmente se desenrosca aquilo, fica normal, liso, e ele continua o treinamento normal. Esse é um dos casos. No cavalo de polo, a ferradura do posterior, ela já vem um rampão, um tacão virado assim, né? Mas poderia se fazer uma opção, seria uma dessas, só que teríamos que trocar o formato da ferradura. Tá. E o prego da ferradura de alumínio, o prego também é de alumínio? Ou o prego é de aço? É de aço. Aço inox. Isso para todas as ferraduras é o mesmo prego? Não. Cada ferradura tem um modelo de cravo. Então, se você usa, por exemplo, eu uso um cravo específico para ferradura de cavalo de corrida de ferro. Eu uso outro cravo específico para ferradura de alumínio. Como é que você anda de bicicleta com tudo isso, velho? Você tem que carregar tudo isso na mão? Não, eu não ando de bicicleta. Bicicleta é só meu esporte. Pensei que você vinha trabalhar de bicicleta. Não, eu venho trabalhar de casa, eu venho aqui no Jockey, mas quando eu vou para um aras ou coisa assim, aí eu venho de carro, carrego todo no carro e saio. Mas todo o equipamento fica aqui então, no Jockey? O equipamento fica aqui. Fica aqui, ferraduras, os pregos, ferramentas, tudo. Lá no sul, porque assim, lá no sul também, eu tenho já todo o equipamento colocado para não estar carregando e é muito raro eu levar coisa, porque o material eu compro lá e minhas ferramentas, estrutura, bigorna, forja, eu já tenho tudo lá. Porque é diferente. Eu vou trabalhar, eu levo meu óculos escuro, uma caneta, um caderno, uma pasta para colocar as coisas e meu bilhete único. O teu equipamento, cara, é pesado, tem muita coisa. Só um martelo. Encheu o porta-mala. Não, e é pesado, por isso que também eu optei, como eu tenho sempre, faz 17 anos que eu vou lá no sul, no começo eu levava, era só o casqueamento, eu levava só as ferramentas de casqueamento, que era uma rineta, uma rineta, uma turquesa e uma grossa e meu avental, então não levava mais nada. Mas à medida que foi crescendo o negócio lá e comecei a ter a necessidade de ferrar os cavalos também, tive que começar a ter ferramenta, e é muito peso que você está levando e trazendo, então acabei comprando, deixando lá, e hoje com a quantidade de cavalos que tenho, acaba
Eu tenho duas estruturas, né? Uma lá e outra aqui. Agora para finalizar, mesmo que já estamos bastante tempo, eu não quero tomar muito mais seu tempo. O que você diz para uma pessoa que tem um cavalo e ferra ele a cada 2 meses? Meu pai me dizia uma coisa muito interessante muito tempo atrás, e a situação era, lógica, era outra, mas sempre me falou, os cavalos de corrida ou qualquer outro cavalo, mas como a gente sempre teve nos cavalos de corrida, se fala que antigamente os cavalos de corrida era o esporte dos reis. Então eu acho que financeiramente não se preocupam muito em questão de gastos. Hoje se ferra o cavalo a cada 2 meses por causa de gasto financeiro, econômico. Mas o certo é ferrar o cavalo com 30, 35 dias no máximo. Aqui a gente ferra o cavalo até com 25 dias. São cavalos de alta performance. Um cavalo de sítio, por exemplo, que eu monto só para passear, máximo diria uns 40 dias. Depois disso, o cavalo não está balanceado nem adequado. Não, mas você torcer pata, fica ruim, né? Exato. Não, o casco cresce. Geralmente o casco não cresce reto, cresce em diagonal. Então ele fica chinelado. Ele pode ter o casco encastelado, então ele fica em pé. Ele pode ter um desgaste maior de um lado ou outro, que o outro ele começa a entortar, começa a ter problemas nos ligamentos, nas partes ósseas. Então, como um carro, você a cada 10 mil tem que fazer o balanceamento e alinhamento, o cavalo a cada 30 dias, o certo é fazer o ferrajamento ou o casqueamento, se for o caso do Aras, que não precisa o ferrajamento. Raul, obrigado, valeu mesmo pelo seu tempo. Redes sociais, telefone para contato, se você quiser, fica à vontade. Ou se você fala assim, não, já tenho muito cliente, não quero mais, a câmera é sua. Tá bom, eu agradeço, né, pela oportunidade. Meu telefone é 011 975 078811. Meu e-mail raulpeirano@gmail.com e Instagram @raulpeirano. No Facebook também você me acha com o mesmo nome. Beleza, cara, muito obrigado, sucesso, tudo de bom. Galera, curta nosso vídeo e assine nosso canal, não esqueça disso. Tchau, até a próxima. Obrigado.